Em 1985, um grupo de oficiais se aproximam do fazendeiro Patrick para dizer a ele sobre a tragédia na família. O irmão de Patrick, sua cunhada e a jovem sobrinha estão todos mortos. A única sobrevivente é a sua cunhada mais velha, Jane, que foi encontrada viva em um canto da casa coberta em sangue, com um barbeador em suas mãos. 25 anos depois, Jane é uma fotógrafa especializada em casas abandonadas. Depois da tragédia, ela foi adotada por uma família adotiva, mas ela também não tem memória da sua infância, a família dela ou o que aconteceu naquele dia horrível. Ela agora é casada com Alan e juntos eles têm uma filha chamada Alice. Embora o relacionamento de Jane com eles é bem tenso porque ela tem lapsos de memória que faz ela esquecer coisas como reuniões ou pegar a Alice na escola. Uma tarde, enquanto procurava por novas casas para fotografar com Alice, Jane se depara com a casa da infância dela. Ela não reconhece a casa, mas ainda assim ela está incrivelmente fascinada pela casa e tira um monte de fotos. Enquanto sua mãe trabalha, Alice acha um objeto no chão e conversa com seu dono misterioso, que não pode ser visto. Depois em casa, Jane liga para a prefeitura e pede pelos registros da propriedade dessa casa na fazenda. É tarde da noite quando alguém toca a campainha e Jane encontra uma caixa deixada na porta. Dentro dela está o objeto que Alice achou e um inseto que leva Jane para trás. Alguns dias depois, Jane continua obcecada com a última casa na fazenda que ela viu e não para de encarar a foto que ela tirou depois de ir lá. Isso faz ela esquecer de pegar Alice na escola até Alan ligar e lembrar ela de buscá-la, induzindo Jane a pegar a estrada com pressa. Enquanto dirige, ela recebe uma ligação com a voz de uma garotinha que ela pensa que é Alice, dizendo pra Jane: ela quer que você volte. Naquele momento, uma garota loira aparece no meio da rua, e enquanto Jane cai em outro lapso de memória, ela acidentalmente capota o carro. A última coisa que ela ouve antes de desmaiar é novamente: ela quer que você volte. Algum tempo depois, Jane acorda no hospital, mas não consegue lembrar quem são Alan e Alice. O médico leva Alan para sua sala para explicar o problema. O acidente agravou uma antiga lesão severa que deixou a amnésia dela pior. Enquanto isso, Jane é abordada por Liam, um psiquiatra que vai ajudá-la a trabalhar no seu problema de memória com vários exercícios. Ela pode ter sua memória de volta, mas vai levar tempo. Algum tempo depois, Jane escuta um barulho do lado de fora do seu quarto e sai dele e acha Suzy, a garota loira que ela viu na estrada. Ela tenta entrar em contato com a menina, mas Suzy corre e se esconde, e antes de Jane poder fazer qualquer coisa, ela é interrompida por Alan e Alice, que estão saindo pra noite. Pelo menos dessa vez, Jane está começando a reconhecer seus rostos. Depois de alguns testes com Liam, Jane vai pra cama e olha um monte de fotos da família para ajudar na sua memória. Uma batida na porta faz ela levantar apenas para achar outra caixa como a que ela achou em casa. Dessa vez, ela acha uma pequena bailarina dentro com uma foto da casa na fazenda. No outro lado da foto, alguém escreveu a data da tragédia, fazendo Jane ter uma pane. Enquanto isso, em casa, Alan também escuta a campainha e acha um envelope com algumas papeladas lá fora. No dia seguinte, Alan traz esses papéis para Jane com algumas notícias. A casa na fazenda pertence a ela e o tio dela esteve cuidando da casa esse tempo todo. Jane nem lembra de requisitar essa papelada ou de ter um tio, mas ela vê isso como uma oportunidade. E Liam concorda que uma visita talvez ajude ela a lembrar das velhas memórias. Determinada a aprender mais sobre o passado dela, Jane liga para Patrick, que está chocado de escutar Jane, mas promete receber ela a qualquer hora que ela quiser vir. Alguns dias depois, a família inteira vai visitar Patrick e Jane garante ignorar as visões que ela tem de Suzy aparecendo na estrada. Patrick se desculpa com Jane por mandá-la para uma família adotiva, mas ele não teria sido um bom pai e ele queria que ela tivesse uma boa vida. Depois dele entregar a chave para a casa da fazenda, Jane pergunta o que aconteceu com a família dela e Patrick explica que eles morreram dentro da casa sem adicionar mais detalhes. Enquanto Jane é agradecida pela ajuda dele, ela ainda não consegue se lembrar dele. Depois, a família vai para casa na fazenda, o que deixa Jane extremamente nervosa. Ela sai da casa pela porta de trás para pegar um ar e acaba escutando um barulho estranho. E quando ela segue o barulho em direção ao campo, ela acha um balão vermelho segurando uma chave e um pequeno bilhete, dando boas-vindas a ela. Enquanto isso, Alan e Alice exploram a casa e acham o quarto de Jane. Tem outro quarto que pertence à irmã de Jane e ela tem que achar a chave escondida para destrancá-lo. Lá dentro, eles acham uma velha caixa de música que Alice não consegue abrir e alguns outros brinquedos. Quando eles saem, Alan esquece a chave lá dentro e a porta é trancada novamente por conta própria. No dia seguinte, a família vai explorar a cidade mais próxima. Jane visita uma loja de antiguidade, onde a vendedora Jennifer sutilmente mostra para ela uma foto de uma página de um jornal de 1985, contendo um artigo sobre a tragédia que implica que Jane poderia ter sido a responsável. Naquele momento, Jane recebe uma ligação de Liam, porque era para eles terem uma reunião hoje. Liam está orgulhoso que ela está trabalhando nas memórias dela, mas ele também jura que está no escritório, o que contradiz o fato de que Jane agora pode ver ele na loja. Depois que eles desligam, Jane segue Liam para fora da loja até um labirinto de feno, onde ela fica perdida e começa a ficar desesperada com ansiedade. No final, ela desiste e sai do labirinto, quebrando uma das paredes de feno. Então Jane se apressa para o
carro, onde ela acha outra caixinha esperando por ela. De primeira ela tenta ignorar, mas a curiosidade toma conta dela e ela abre mesmo assim. Dentro da caixa, Jane acha metade de uma foto onde ela pode ver a si mesma mais jovem, sua mãe com o rosto desfocado e Suzy, que acontece de ser a irmã dela. Mais tarde em casa, o sono de Jane é interrompido por Alice, que pede para ela ficar quieta, porque eles vão ouvi-la. Confusa, Jane segue Alice até o quarto de Suzy, onde ela vê uma memória da sua mãe dando para sua irmã a caixa de música. De repente, a filha dela diz que Alice não está realmente ali agora, e os fantasmas da mãe dela e Suzy se viram para Jane, que percebe que Suzy tem uma ferramenta na mão dela. Assustada, Jane corre para o seu antigo quarto, onde ela vê sua versão mais jovem e acha um barbeador nas suas mãos, que apareceu do nada. Desesperada e com medo, Jane retorna para o quarto principal para tentar acordar Alan, mas ele continua dormindo enquanto Suzy se rasteja para fora de debaixo da cama, dizendo que Jane veio para achá-los. Jane corre para se esconder no closet, mas Suzy acha ela lá também. Depois de muita luta, Suzy acaba no chão com as mãos de Jane nela, e no momento que Jane pisca, ela se encontra no quarto de Alice, com suas mãos ao redor da sua filha. Felizmente, Alice acorda e faz sua mãe sair do lapso de memória dela, antes de fazer ela sair do quarto, onde Jane não vê mais Suzy, mas encontra um objeto no chão. No dia seguinte, Jane vai até Patrick exigindo respostas. Patrick explica que seu irmão foi um bêbado e um pouco bravo, mas ele trabalhou duro e nunca machucou sua família. E infelizmente, a única pessoa que sabe o que aconteceu no dia da tragédia é a própria Jane. Depois, no café da manhã, Alice percebe que Jane está cansada e se desculpa por Suzy ter deixado ela acordada a noite passada. Mas antes de Jane poder perguntar o que ela quis dizer, Alan entra na cozinha e Jane pede para ele levar Alice para o lago. Ela pensa que a casa está fazendo ela se sentir pior, então ela quer ir para casa depois da Alice conseguir seu desejo. Quando Alan e Alice saem, Jane vai para o quarto de Suzy, abrindo ele com a chave que veio com o balão. Depois de olhar ao redor por um tempo, ela vê pela janela a Suzy entrando no celeiro velho e decide segui-la. No velho celeiro, Jane acha a velha cabaninha de cobertor delas que tem uma caixa com vários objetos, incluindo um aparelho de asma de Suzy, uma faca suíça e uma chavinha que Jane leva com ela. De repente, Suzy aparece para dizer para Jane que ela não deveria estar ali, ela deveria estar escondida porque o monstro está vindo. Então, Suzy guia Jane para dentro da cabana e diz para ela correr. Jane faz isso até ela mexer os lençóis pro lado e encontra a si mesma no meio do campo. No chão tem uma caixa aberta com um barbeador velho. Enquanto isso, Alice conta para Alan os sonhos estranhos que ela teve. Uma velha senhora disse que Jane poderia machucá-la, mas Alice não acredita nisso porque ela sabe que o perigo real é o monstro no quarto. Algumas horas depois, a família está fazendo as malas, inconsciente que Liam está observando eles de longe. Jane não consegue parar de olhar a foto antiga até ser interrompida quando ela escuta Alice correndo para o velho celeiro. Quando ela segue ela até lá, Jane descobre que na verdade é a Suzy, que diz para ela que eles não podem deixar ela ir. De repente, a Alice real aparece atrás dela, e a Jane tá tão ansiosa e desesperada que ela inconscientemente coloca suas mãos ao redor de Alice. Felizmente, Alan aparece antes dela poder fazer qualquer coisa estúpida, e enquanto Alice corre de volta para casa, Alan começa a gritar com Jane por machucar a filha deles enquanto eles acompanham ela. Para surpresa deles, eles acham uma faca suíça enfiada em uma das rodas do carro, que agora está furado. Jane jura que ela não fez isso e a briga deles é interrompida quando Alice de repente começa a gritar dentro da casa, pedindo por ajuda. Quando os pais dela alcançam ela, ele explica que ela foi caçada por um homem que ela chama de o monstro debaixo da cama. Então ela começa a ter um ataque de asma. Essa é a primeira vez que isso acontece, mas Jane reconhece isso porque Suzy costumava passar pelo mesmo. Alan pega Alice e se apressa pro andar de baixo, mas encontra a porta trancada. Jane se lembra das palavras de Suzy e dá um passo para trás, o que instantaneamente faz a porta abrir porque os fantasmas querem que apenas ela fique. Enquanto Alan pede ajuda para um carro que estava passando para levar Alice pro hospital, Jane explora a casa procurando por respostas e acha um pedacinho de papel dizendo: "Tag, você é isso". Assim que Jane aceita brincar, Suzy aparece e guia ela até seu quarto, onde Jane abre a caixa de música com a chavinha do celeiro. Dentro ela acha duas bailarinas como a que ela viu na caixa e a outra metade da foto, que revela que Liam é o pai de Jane. Antes dela poder processar o significado disso, Suzy faz Jane se esconder com ela embaixo da cama porque o monstro está vindo. E naquele momento Patrick entra no quarto, trazendo presentes para Suzy dentro das mesmas pequenas caixinhas. Jane corre do quarto com medo de quem vem em seguida, mas Liam aparece e faz ela ficar para ela finalmente entender. Acontece que Patrick é o monstro. Sempre que ele cuidava das garotas, ele ia pro quarto de Suzy e tirava vantagem dela. Na noite da tragédia, a jovem Jane estava escondida debaixo da cama de Suzy e teve que ver tudo. Os pais dela chegaram em casa mais cedo do que o esperado e Liam imediatamente dormiu no sofá. A mãe delas, que acontece de ser Jennifer, escuta os chamados de Suzy por ajuda e sobe pro andar de cima com uma ferramenta na mão. Assim que Patrick viu ela, ele lutou com ela pela ferramenta e acabou matando ela.
derrubando ela no chão para Jane ver. A situação horrível causou um dos ataques de asma de Suzy, mas ao invés de ajudá-la, Patrick foi atrás da jovem Jane, que viu o suficiente e estava tentando escapar, enquanto os barulhos finalmente acordaram Leon. A jovem Jane se escondeu no banheiro e agarrou um barbeador, então quando Patrick se aproximou, ela machucou ele com isso e correu novamente. No caminho para o andar de baixo, Jane esbarrou com Leon, fazendo os dois caírem e baterem no chão. A batida violenta matou Leon e machucou a cabeça de Jane, explicando a amnésia. Depois de ver seu irmão morto, Patrick foi checar Suzy, mas era tarde demais para ela também. O ataque de asma matou ela. Para evitar entrar em problemas, Patrick pegou a ferramenta e colocou nas mãos de Leon antes de sair. Pouco depois, Jane acordou e o choque de ver o pai dela morto deixou ela tão assustada que ela correu para se esconder no canto, onde os policiais acharam ela depois. De volta ao presente, Leon explicou que ele não queria dizer a Jane essas coisas diretamente, porque ele precisava dela aqui para libertar os fantasmas. Em lágrimas, Jane se desculpa com a família dela, que desaparece quando Alan finalmente volta. Ele explica que Alice está melhor e deixou ela com Patrick, o que deixa Jane preocupada com a segurança da sua filha e força o carro a ir com o pneu furado. Enquanto isso, Patrick começou a falar inapropriadamente com Alice, fazendo ela prometer que ela não vai contar pra ninguém sobre o jogo que ele vai mostrar pra ela, e acidentalmente chamar ela de Suzy. Quando ele escuta Alan e Jane chegar, ele pega uma arma e leva Alice pro celeiro, atirando quando Alan tenta chegar perto. Já que os olhos de Patrick estão em Alan, Jane consegue se aproximar dele por trás sem ele perceber, e ela nocauteia ele com uma pá. Momentos depois, Patrick acorda no quarto de Suzy com suas mãos amarradas, e Jane deixa ele lá com a porta trancada, para assim os fantasmas finalmente terem sua vingança. Agora que as memórias dela voltaram, Jane não tem problemas em visitar o túmulo da sua família, onde ela deixa a velha foto para fechar esse capítulo do passado dela e começar uma vida melhor com Alan e Alice. Enquanto isso, na casa da fazenda, ninguém pode escutar os gritos de Patrick pedindo por ajuda. E para você que chegou até aqui, eu peço que você se inscreva aqui embaixo no canal, porque a gente ainda é pequeno, galera, e eu conto demais com o apoio e o feedback de vocês. Isso me motiva muito a continuar esse trabalho e trazer esse conteúdo para vocês. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, se cuidem!